que é tão importante a gente ter comunhão com o Senhor, querido? Porque o Senhor vai dizer que todo ramo, toda árvore que não estiver conectada nele, não tem vida. Então a pior coisa que tem, querido, é nós vivermos sem ter vida dentro de nós. Mas é possível isso? É. Eu falava com a Viviane esses dias para trás, e ela falando comigo que estava arrumando casa, né, Vivi? E colocou um louvor lá, e ela sentiu a presença de Deus e começou a chorar. E eu quero dizer para você que se você ainda não sentiu essa presença gloriosa, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso sentir isso que o pastor fala, isso que os irmãos sentem. Porque quando você sente a presença de Deus na sua vida, querido, nada mais importa. Sabe, não tem coisas muito importantes. Quando você conhece o Senhor, você sabe quem é Ele, muda tudo. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. É Ele, querido. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Queria que você pegasse a Bíblia aí rapidinho, abra isso comigo. Livro de Isaías, capítulo número 41, versículo de número 10. Vamos ler essa palavra. Isaías 41, 10. Vou te convidar a ficar de pé agora, porque agora nós vamos daqui para meia-noite, né? Então dá uma esticadinha, dá uma levantada aí, né? Isaías 41, 10 diz assim. Posso ler? Diz amém. Diz assim: não temas, porque sou eu contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Feche seus olhos, ora comigo. Senhor Jesus, fala o nosso coração nessa noite, Pai. Nós não podemos fazer, Pai, mas o Senhor pode todas as coisas. Fala o nosso coração. Queremos sentir Tua presença, queremos renovar os nossos votos contigo, a nossa aliança contigo nessa noite. Não nos deixe tão longe, Pai, porque podemos passar qualquer dificuldade, mas se estivermos em Ti, todas as coisas são possíveis, mas longe de Ti, Pai, nenhuma delas é possível. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração, Pai. Nos faz conhecer a Tua vontade, Pai. Quem é esse? Diga comigo, vai. Que era sem pecado e não me condenou. O quê? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ah, Senhor, eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo o vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Se você teve a vida transformada, você assente aí, querida. Oh, aleluia! Sabe o que eu costumo dizer?
Eu só não quero estar num lugar onde o Senhor não esteja, querido. Nós podemos estar num lugar simples, mas se a presença do Rei estiver naquele lugar, aquele lugar se torna um lugar nobre. Amém? Aquele lugar se torna um lugar real. Porque nós precisamos estar aonde Jesus está. Querido, eu vou te falar, eu já tive em palácios, eu já tive em templos grandiosos, em que eu não senti a presença de Deus. Eu me lembro de ter ido numa beira de esquina, não cabia nem metade do que está aqui. Eu lembro quando a gente fez o culto lá, a gente foi para tocar lá, a gente era líder de jovens, e quando a gente estava lá, uma menina, uma criança, naquela época era uma criança, chamava Samara. Ela pegou o microfone e cantou a Ele a glória. Meu irmão, irmão do céu, aquele lugar ficou pequeno para tanta presença, tanta glória. Eu me lembro de uma terça-feira também, Marcinho. O senhor estava na igreja com a Valdirene. E numa terça-feira eu peguei o microfone e não consegui pregar. Eu comecei a chorar. Então, querido, se preocupe em estar no lugar onde o Senhor esteja. Porque onde o Senhor estiver, ali você estará bem. Então esteja preocupado com isso, em estar onde o Senhor está. E muitas das vezes as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos enfrentamentos, querido, é muito difícil. Irmão, Jesus verdadeiramente diz que nos deixaria numa cova de leões. Eu entrego vocês como ovelhas a um matadouro. E às vezes eu me sinto assim, nesse tempo de chuva, irmão. Eu não sei como é que está lá na sua casa. Estava falando até com o Marcinho. Chove, 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 chove. Glória a Deus por isso, estamos precisando de chuva, amém? Mas às vezes não dá tempo de secar as paredes. E chove, 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 chove. E às vezes o mofo vem mais cedo. E eu cheguei lá em casa e falei, mas que é isso? Que é um mofinho? Fui ver as paredes tudo verde, né? Por causa da chuva. É normal, irmão. Não pode deixar de limpar, né? Tem que lavar depois. Mas apesar da chuva, tem também um negócio desse tamanho aqui, ó. Que não dá nem para mostrar. Você consegue mostrar meu dedo aí, John? É desse tamanho aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui assim, ó. Ele é tão petitinho que não dá nem para ver ele. É porque não conseguimos ver ele direito, que ele causa um estrago na vida da gente. Chama dengue. Aí se não bastasse a dengue, vem a chikungunya. Se não bastasse a chikungunya, vem outro que eu esqueci o nome. Dengue hemorrágica. Aí tem o Zika. Aí você fala assim, Covid também. Aí você fala assim, Jesus, como é que faz? Aí Jesus, ele lembra, eu te falei que eu ia te deixar na cova dos leões. Eu estava te entregando aos matadouros. Querido, eu não sei você. Alguém que já pegou Covid? Eu sei que todo mundo pegou, né? Os que não pegou. Alguém já pegou aqui dengue? Quem não pegou dengue, levanta a mão. Parabéns. Continue sem pegar. Chikungunya é pior do que dengue. Deixa eu te falar para você que não pegou dengue. Deixa eu te explicar. O que pegou direito, porque tem uns que pegou dengue errado. Como assim, pastor? Porque os que pegou dengue e não sentiu nada, não pegou dengue. Não é verdade? Mas os que pegou dengue e chikungunya, deixa eu te explicar como é que é. Deixa eu te explicar como é que funciona chikungunya e dengue. É como se você deitasse no chão, um trator passasse em cima do seu corpo. Aí você está tudo quebrado, doendo, não é verdade? Aí ele vai dar ré e passa de novo. Não, pastor, você está brincando. Não estou. É ou não é, irmã Maria? Gente, você vai levantar da cama, você não levanta. Você vai levantar o braço doeu de você pensar em levantar. Eu não sei como é que dói daquele tanto, e você não quer comer. Aí, ó, dá conta de fazer nada. Os dedos dói, o olho dói. Ai, o olho dói também.
Pastor, mas por que o senhor está falando isso? É a dengue, hein? Por que você está falando isso? Porque às vezes a vontade é de desistir de tudo. Por isso Jesus disse uma coisa: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da... Querido, tem dia que a gente quer desistir por nós mesmos. Tem dia que eu olho para o espelho e falo assim: não, é por isso aí que eu estou continuando. Você nunca teve uma crise existencial de você mesmo, não? A gente olha para nós e fala assim: Senhor, como é que o Senhor achou em mim graça? Como é que o Senhor foi capaz de me escolher? Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos escolheu. Porque eu acredito que se fosse para nós nos escolhermos, querido, nós não nos escolheríamos. É ou não é verdade? Irmão, olha aqui para mim, sério. Você se escolheria conhecendo todos os seus defeitos? Pastor, depende, para quê? Para governar, para ser servo de Deus. Você se escolheria? Você se acha um modelo correto? E às vezes, querido, a gente olha e fala assim: não somos, e não somos mesmo. Mas sabe por que nós não somos consumidos? Porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Todas as manhãs Ele tem misericórdia de nós. E se Ele não tivesse misericórdia de nós, nós seríamos consumidos. Irmão, por muito menos do que a gente faz às vezes, o Senhor já matou muita gente. O Senhor já matou gente, querido, só por encostar na arca. O Senhor já matou gente só por blasfemar contra o nome do Senhor. E às vezes, querido, nós dizemos que somos cristãos, mas choveu, a gente não vem para a igreja. Você está em casa me ouvindo, essa é para você. Tem uns irmãos que falam assim: eu não fui no culto não, mas estou na live. Sei. E dá até dó, querido, quando a gente marca uma vigília de oração. No culto, às vezes não vem, porque está com dor de cabeça. Mas na vigília, querido, se você marca, não precisa nem de desculpa, ele simplesmente não vem. Dizemos que amamos ao Senhor, querido, mas... Sabe, o Johnny falava algo hoje à tarde que doeu. Porque quando você entende isso, quando você é mais velho, você entende isso. Quando você é mais novo, você não entende isso. Mas quando você é mais velho, você passa a entender, porque você sabe o que você faz. Só te procura quem te ama. Só te procura quem sente a sua falta. É ou não é verdade? E aí quando você entende isso, você fala: nossa, fulano lembra de mim, mas às vezes eu nem lembro do fulano. É porque eu não amo ele igual ele me ama. E a verdade é essa. Tem pessoas que nós amamos de uma maneira especial e na verdade não somos amados por elas da mesma maneira. E precisamos entender isso e estar bem com Deus com isso. Mas o mais triste de tudo é pensar o seguinte: que tem gente que não lembra de você porque você não é importante, não é verdade? E está tudo bem, mas o mais triste é pensar que às vezes eu me esqueço do Senhor porque Ele não é importante para mim. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou falando? A gente fica chorando por causa dos outros, se esquece que tem uma pessoa que se preocupa comigo todas as manhãs. Todos os dias Ele lembra de mim, Marcinho. Todos os dias Ele lembra que eu existo, Ele me dá vida, Ele me dá alimento, Ele cuida de mim. Como Jefferson disse: se eu cuido até das aves dos céus, não cuidarei também dos meus pequeninos? Mas nós nos esquecemos do Senhor. Nós colocamos Ele em qualquer lugar. Ah não, meu Deus, isso aqui é forte, hein? Eu posso falar? Posso mesmo? Vai ficar emburrado comigo não? Tem gente que fala assim: aqui na igreja não tem esse tipo de gente, graças a Deus. Graças a Deus aqui na igreja não tem. Mas tem gente que briga com o irmão e não quer vir mais para a igreja. Tem gente que briga com o irmão e fala assim: não vou mais. Como assim? Ah, não vou na igreja não, mas você vai na igreja por causa de quê? Ah, mas eu vou chegar lá e vou ver aquele irmão. Irmão, se nós não conseguimos conviver uns com os outros aqui na terra, como é que nós queremos morar no céu? Quer dizer que chegar lá no céu, você vai ver o irmão lá e falar assim: não acredito que você chegou aqui. Você? Aqui? Sabe qual que é o nosso problema? Nós precisamos entender uma coisa, que a salvação, a graça de Deus,
Não é por mérito algum, meu Deus. Eu não ia falar isso, eu preciso entrar nisso. Eu e você precisamos entender que não é por amor, querido. Às vezes falaram mal de mim para você. Isso aqui é forte. O dia que eu ouvi essa mensagem, às vezes alguém falou mal de mim para você. Eu quero te dizer, não se assuste, eu sou muito pior do que isso. Porque só eu conheço quão ruim e terrível eu sou. Porque o que há de ruim em mim sou eu, mas o que há de bom em mim é Cristo Jesus. Você está comigo aqui? O que há de bom em mim é Ele. Agora o que há de ruim em mim sou eu. Esses dias para trás, eu lendo a Bíblia, eu achei um monte de defeitos. E todos eles em mim. O problema, querido, é que a gente gosta de botar o defeito nos outros. A gente coloca de apontar o dedo nos outros e se esquece que às vezes o problema também somos eu e somos você. Ele teve misericórdia de nós. Ele nos perdoou, Ele nos aceitou, Ele nos amou. E nessa Santa Ceia nós precisamos lembrar disso, querido. Lembrar, sabe quem é eu e você? Às vezes somos só pessoas diferentes. Às vezes eu e você somos Barrabás. Estamos presos e condenados à morte. E aí Ele troca de lugar conosco. Mas às vezes também somos aquele soldado que estava debaixo da cruz, enfiando a lança em Jesus para ver se ele estava morto. Não, pastor, eu não sou assim não. Às vezes você é pior do que isso. Credo, pastor, como assim? Nossa, isso aqui é forte. Às vezes, deixa eu te falar duas coisas aqui. Você está comigo? Isso aqui é muito forte. Que a Bíblia fala que aquele que fala mal do seu irmão é assassino. Aquele que fala mal do seu irmão é assassino. Então às vezes você é pior do que aquele soldado da cruz que estava enfiando a lança em Jesus. E eu não entendia isso. Mas essa semana, de verdade, essa semana eu entendi. Porque um pastor pregou isso e eu entendi. Fala assim, às vezes alguém fala mal de uma pessoa para você. E às vezes você cria um preconceito. Um preconceito significa um conceito antes da hora. Preconceito. Aí você vai conhecer aquela pessoa. Você fala assim, isso aí não presta. Me falaram que não presta. E às vezes não é assim. Aquela pessoa já matou a sua reputação. Você está comigo?